Salve, salve galera, bem-vindos à nossa segunda aula de filosofia, a nossa segunda aula sobre a filosofia moderna. Eu sou o professor Alex e vou conduzir vocês nesse processo de conhecimento e reflexão, sobretudo dentro dessa filosofia moderna, o processo de revolução científica e o racionalismo. Percebemos que a filosofia moderna, então, essa constante mudança, filósofos, cientistas, historiadores, estudiosos, que se permitem caminhar livremente e começam a estabelecer novas teorias, novas formas de pensar, novos modos de pensar e colocam o ser humano como personagem principal da história, como personagem, como protagonista profundo de uma mudança e como formador da história. Vejamos então alguns acontecimentos, algumas reflexões. O que é essa revolução científica, professor? É um período de profundas mudanças. É quase tido como um renascer. A própria ideia do renascimento, ela já vem disso. É renascer, é acordar para algo novo. Tá? Nós entendemos o período dessa revolução científica desde a publicação do livro de Copérnico em 1543, chamado Das Revoluções das Esferas Celestes, até os princípios matemáticos da filosofia natural, do Newton em 1687. Essas duas obras demonstram o quê? O rompimento com o misticismo, ou seja, o rompimento com o metafísico, com o sobrenatural. Já não existem mais forças sobrenaturais, míticas, místicas e religiosas atuando na natureza, mas existem forças que agora podem ser observadas, podem ser identificadas, interpretadas e ao mesmo tempo aprendidas. Podem ser raciocinadas e não só aceitas pela fé como um conhecimento meramente válido. Logo, essa revolução científica, então, ela traz para a gente aí várias teorias, várias concepções. E a nossa história, ela dá um salto científico muito grande, justamente desse processo de renascer. Um exemplo muito claro é essa passagem própria do geocentrismo, de Ptolomeu, lá da Grécia, para o heliocentrismo, apresentado por Copérnico. Tá? A gente vai esmiuçar depois essa questão que é o heliocentrismo, o geocentrismo, mas, sobretudo, esse processo, essa briga entre o geocentrismo e o heliocentrismo. Surgem novas ferramentas de análise do mundo natural, o telescópio. Ou seja, essa observação da natureza passa a ser vista através de instrumentos. Como hoje a gente usa o microscópio, a gente usa os computadores, telescópios gigantescos, submarinos, são instrumentos que nós usamos para conhecer o nosso universo. No período renascentista, sobretudo nessa revolução científica, os instrumentos eles começam a surgir. Tanto que nós temos aí instrumentos antiquíssimos que fazem parte e fizeram parte desse período. Nós temos a filosofia sendo mais aceita, a filosofia e a ciência sendo mais aceitas. A ciência não passa a ser vista mais com olhos desconfiados. Agora ela passa a ser vista como uma ferramenta importante de aprofundamento, de conhecimento, de vivência, de experiência. A anatomia, a medicina começa a se desenvolver. Se antes a anatomia humana, o estudo de corpos humanos era pecado, agora é uma necessidade. O ser humano passa a conhecer essa ferramenta chamada corpo através do estudo de suas partes, os seus órgãos. Ou seja, a morte já não é mais da vontade de Deus. Talvez exista naquele corpo um elemento que identifique o porquê aquilo ocorreu. E uma vez que eu faço anatomia e eu entendo o corpo humano, eu começo a proporcionar soluções para possíveis problemas. Nós temos também a ajuda da imprensa. A imprensa de Gutenberg, ou seja, o que significa? O conhecimento ele começa a ser espalhado, divulgado e difundido. As enciclopédias, os livros, eles se tornam mais acessíveis. E sobretudo com o protestantismo, quando resolve traduzir a própria Bíblia para uma linguagem comum, uma linguagem vulgar, uma linguagem do povo de fácil entendimento. Ou seja, conhecimento, ciência, anatomia, medicina começam a tomar um espaço maior dentro do campo. Vamos entrar então nessa briga, nesse cisma, nesse rompimento com duas perspectivas próprias da Revolução Científica, geocentrismo e heliocentrismo.
O geocentrismo sempre foi defendido, geocentrismo, ou seja, que a Terra seria o centro do universo e em torno dela giravam o Sol e os astros. Essa teoria ela sempre foi defendida pelos pensadores gregos, o Ptolomeu e o Aristóteles. E também nós encontramos fundamentos na própria religião, na própria perspectiva bíblica. Como, por exemplo, lá em Hebreus 1:10, quando diz o seguinte: Tu, Senhor, no princípio estabelecestes o fundamento da terra. Foi a primeira a ser criada. Ou se nós fazemos a leitura do capítulo 1 de Gênesis, do 9 ao 18, nós veremos que o primeiro alicerce a ser lançado, por exemplo, Sol, Lua e estrelas foram criados depois que o firme alicerce da Terra foi colocado por Deus. Ou seja, essa ideia de que a Terra é aquele elemento mais cuidado por Deus, mais bem entendido, mais bem criado, tá? Coloca a Terra como sendo o centro de todo o universo. Isso é uma reflexão filosófica, científica, grega e também religiosa dentro do cristianismo. Aí chega um carinha chamado Copérnico, que através de observações da natureza, através de uma leitura de mundo, através de uma compreensão natural, ele diz o oposto. Ele diz, não, precisamos defender o heliocentrismo, tá? Ou seja, o Sol é o centro e os astros, inclusive a própria Terra, gira e orbita em torno dele. Isso deu, assim, uma cisma muito grande. O Copérnico ele passa a ser perseguido por isso. Ele passa a ser calado e intuído, inclusive ele passa a ser perseguido pela própria Igreja Católica justamente por tentar pôr fim a um conceito que sempre foi tido como certo. O Copérnico, esse pensador polonês, quando ele escreve dentro da Revolução Científica, quando ele coloca lá das evoluções das esferas celestes, inclusive conseguiu publicar o seu livro somente no ano de sua morte, ou seja, ele quase não viu o seu livro sendo difundido. Ele vai defender o heliocentrismo, vai defender a ideia de que a Terra é esférica, não plana, como se imaginava. Ele vai defender a ideia do movimento perpétuo, uniforme e circular dos astros, ou seja, eles atendem ao movimento natural, eterno e contínuo. Ele vai dizer que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Vai defender também a ideia da vastidão do universo. O nosso universo não se reduz só ao planeta Terra, ao Sol e aos astros que nós conhecemos. E também, infelizmente, graças a essas teorias, por ele foi levantada, através, repito, observações sistemáticas, empíricas da natureza, através da ciência, ele recebe o registro de sua obra no livro, no Código de Livros Proibidos da Igreja Católica. Logo, a sua obra também passa a ser perseguida. Dentro de tudo isso, o Copérnico, então, vai ganhar ali alguns apoiadores. Um dos mais importantes que ele recebe é o próprio Galileu Galilei. O Galileu Galilei vai defender firmemente a ideia que foi proposta ali pelo próprio Copérnico, a ideia do heliocentrismo. Ele vai criar ali instrumentos para ter uma observação mais aprimorada da natureza, como, por exemplo, a luneta e o telescópio. Vai defender a observação de fenômenos naturais, ele vai dizer, para se entender a natureza, nós precisamos observar a própria natureza. Talvez recorrer a livros religiosos, a mitos, míticas, e ao mesmo tempo a religiosidade e a fé não são suficientes para que a gente possa entender o todo do nosso universo. Ele vai também tentar implantar o método científico, ou seja, sensitivo, de experiências exatas, de olhar o mundo externo, e vai cobrar também a necessidade de demonstrações, ou seja, hipóteses e conclusões. Percebam que a fé ela passa a ser deixada de lado justamente porque se entende que conhecer o universo carece de uma observação empírica, natural e científica. Vai ser acusado de heresia, ou seja, de ir contra os princípios cristãos, e como ele é de uma família cristã, influente na Igreja Católica, ele vai receber o voto de silêncio e vai ficar confinado até o final de sua vida. Inclusive o próprio Galileu Galilei precisa abrir mão de suas teorias, reconhecendo publicamente o seu erro, porque
Caso contrário, ele seria, assim como Giordano Bruno, queimado vivo. Entra também na perspectiva renascentista o racionalismo. O que é o racionalismo, professor? A superioridade da razão. A razão passa a ser vista como o elemento mais fundamental, aquele que nos aproxima de um conhecimento mais válido e verdadeiro, tá? Ou seja, em relação às emoções, a razão ela sempre supera. O conhecimento empírico de teste, experiência, prove o livro, teste o livro, folhe, experimente, sinta o livro para de fato dizer o que é um livro. Assim você vai fazer na natureza, no mar, com o céu, com os astros. Isso aí o racionalismo vai trazer. Conhecimento matemático passa a ter uma força e se torna o protagonista e que vai auxiliar a ciência no seu desenvolvimento. Você tem aí aparecimento de verdades indubitáveis. O que é uma verdade indubitável? Uma verdade que não possa ser colocada em dúvida. Uma verdade que não possa ser descreditada ou desacreditada. Surgem pensadores como René Descartes e o Spinoza. Tá? Então, esse é um processo que nós vamos continuar refletindo nas próximas aulas, mas deixo para vocês questões para refletir. Será que a revolução científica é coisa do passado ou ela ainda ocorre? Será que é possível conhecer uma verdade indubitável, uma verdade que não possa ser colocada em dúvida? Deixo para vocês também ali as nossas atividades que precisam ser realizadas nesse nosso período. Então eu tenho para vocês a pesquisa sobre a vida e as contribuições de Copérnico, Galileu e Newton e revise o nosso conteúdo. Eu agradeço a vocês e espero até a próxima aula.